Oi, pessoal! Hoje a gente vai fundo em três fenômenos sociais que, quando a gente olha de perto, eles se conectam e mostram um retrato bem complexo da nossa sociedade. A gente está falando dos neném, dos kidults e da chamada geração sanduíche. Vamos entender como uma coisa leva a outra e como isso afeta todo mundo. Pode parecer uma pergunta meio maluca, né? O que uma coisa tem a ver com a outra? Mas a resposta, olha, ela revela umas tensões que ficam ali, escondidas, entre a dependência dos mais jovens e a sobrecarga dos pais no mundo de hoje. Vamos desvendar esse mistério juntos? Bom, vamos começar pelo que talvez seja o sintoma mais visível disso tudo, a geração neném. É por aqui que a nossa análise começa porque ela representa justamente a dificuldade que uma parte dos jovens tem de encontrar seu lugar no mundo. A verdade é que o cenário não tá fácil. Para muita gente, essa passagem para a vida adulta acaba sendo marcada por um mercado de trabalho que simplesmente não oferece as oportunidades que se esperava. E essa dificuldade de se encaixar profissionalmente é a primeira peça do nosso quebra-cabeça. Diante disso, claro, surge uma reação quase que instintiva. E que reação é essa? Bom, quando o mundo adulto pressiona demais, a tendência de muita gente é recuar para um lugar seguro, um lugar de conforto. E é exatamente aqui que surge o fenômeno kidult, que é, no fundo, uma resposta psicológica para essa realidade tão dura. A palavra kidult já entrega o jogo, né? É a mistura de kid, que é criança em inglês, com adult, de adulto. E descreve perfeitamente essa tendência. São adultos que se apegam àquele universo mais lúdico da infância e, com isso, acabam adiando as responsabilidades que a sociedade espera deles. E isso, na prática, vai muito além de só colecionar brinquedos, sabe? A gente está falando de um adiamento geral das responsabilidades. Muitas vezes, isso até facilitado pela superproteção dos pais, o que a gente conhece como síndrome de Peter Pan. E quando essa situação leva o jovem a continuar morando com os pais por mais tempo, aí surge outro nome, a geração canguru. Percebe como os conceitos vão se amarrando? Então, o ponto central aqui é o seguinte: a nostalgia vira uma espécie de refúgio. É um mecanismo de defesa contra um mundo lá fora que parece, sei lá, hostil, complicado demais. Aquele conforto emocional que não se acha na vida adulta é buscado nas memórias e nos hábitos da infância. Só que essa busca, ela tem um preço. E quem é que paga esse preço? É agora que a gente chega na geração sanduíche. A peça do nosso quebra-cabeça que acaba arcando com o custo, muitas vezes silencioso, desse adiamento da vida adulta. O nome é bem visual, não é? Dá para imaginar direitinho. Pessoas ali na faixa dos 40 a 60 anos, espremidas como se fossem o recheio de um sanduíche. De um lado, os pais, já idosos, precisando de cuidado. E do outro, os filhos, já adultos, que ainda precisam de suporte. E aqui a gente vê esse aperto de forma bem clara. De um lado tem as demandas com a saúde dos pais, os custos de uma vida que felizmente está mais longa. Do outro, a dependência financeira dos filhos que se estende, que precisam de ajuda para bancar os custos de uma vida adulta que ainda não engrenou. O resultado, uma sobrecarga financeira e emocional que é, assim, gigantesca. E o mais impressionante é que as atitudes da geração sanduíche, que são feitas por amor, por necessidade, acabam, sem querer, criando um ciclo vicioso que alimenta a situação toda. Essa frase resume tudo de uma forma muito poderosa. O cuidado, quando ele passa do ponto, quando é excessivo, ele deixa de ser só um apoio e vira uma barreira invisível que acaba impedindo o jovem de desenvolver a própria autonomia, a própria resiliência. Isso leva a gente para uma pergunta que é bem profunda. Como é que uma coisa tão bem intencionada, como o amor e o cuidado de um pai ou de uma mãe, pode acabar virando um obstáculo para o crescimento da pessoa que se ama? É um paradoxo bem doloroso se a gente parar para pensar. Olha só como esse ciclo se alimenta passo a passo. Primeiro, os pais dão aquele suporte financeiro por mais tempo. Isso, como consequência, adia o amadurecimento e a autonomia do jovem. Com isso, ele não desenvolve aquela casca, aquela resiliência para encarar os desafios do mercado. E aí, no final, essa dependência que continua reforça o ciclo inteiro e tudo começa de novo. Certo. Então, como é que se quebra esse padrão? A boa notícia é que não é uma situação sem saída. Existe sim um caminho, mas ele exige que a gente atue em duas frentes bem diferentes. A solução precisa vir de dois lados. Olhando para fora, para o cenário maior, a gente precisa de políticas que criem empregos de qualidade, que melhorem a educação. Mas olhando para dentro de casa, é preciso renegociar o pacto familiar. A superproteção precisa dar espaço para um incentivo de verdade à autonomia,
mas uma autonomia com responsabilidade. E a gente termina com essa reflexão. Talvez o maior presente que uma geração pode dar para outra não seja o conforto, não seja uma vida sem dificuldades, mas sim as ferramentas e, principalmente, a confiança para que essa nova geração consiga não só sobreviver, mas prosperar por conta própria. Fica aí a reflexão.